mudança de hábitos e o isolamento social em função da pandemia da Covid-19, muitas pessoas têm sentido os impactos psicológicos da quarentena. Entre eles, sentimentos como ansiedade, tristeza e solidão. Quem também está sendo bastante afetado por essa quarentena são as mulheres, principalmente aquelas que são mães, que têm de lidar com o home office, a rotina da casa e dos filhos. Mas como manter a saúde mental durante a quarentena? É sobre isso que a gente conversa no Bem-vindo de hoje. Daniela, nesse período de quarentena, de pandemia, é normal as pessoas sentirem sintomas como ansiedade, uma tristeza? É comum nesse período? Então, Ivna, é super comum. O medo ele faz parte da nossa vida. A gente tem medo para usar isso como proteção, né? Então, quando a gente sente o medo, a tendência é que eu procure me proteger, ter cuidado, né? Então, assim, é esperado o medo. A ansiedade também é um fator que todos temos num grau baixo. Então, é comum isso se acentuar, porque eu não sei o dia de amanhã, né? Não sei o que vai acontecer. A gente está num período onde não tenho não sei muito o que vai acontecer, não tenho previsão, né? De quando vamos ter liberdade de novo, de quando vamos poder ir e vir, né? Então, a gente sente também essa tristeza por conta do isolamento, um pouquinho de solidão, é bem comum. E tem uma maneira, tem formas aí de lidar com esses sentimentos, né, que são inúmeros nesse período? Então, tem sim. Eu acho que a primeira coisa é a gente pensar que é um período que vai passar, é um período provisório. A gente precisa olhar para isso dessa forma. E apesar de todas essas dificuldades, existem algumas coisas que às vezes não são vistas e que pode ser muito bom. Por exemplo, a gente tinha muito de não conseguir ver os filhos, não conseguir conviver, de não conseguir acompanhar. Então, assim, é uma fase da vida que não vai ter de volta, né? Então, assim, a gente pode, às vezes, usar esse momento para aproveitar, né? Para curtir, até mesmo para descansar, porque geralmente a gente tem uma vida social muito ativa, né? Então, é necessário que a gente se concentre no presente, no hoje, sabe? Esteja 100% presente para ficar mais leve. A gente está no meio de uma pandemia e não podia ser diferente. O coronavírus é o assunto do momento e a notícia, né? Toda vez que você liga a televisão, você lê um jornal, é a notícia. Esse excesso de informações, Daniela, ele pode prejudicar o psicológico, ficar o tempo todo procurando saber, atualização de casos. Isso tem um efeito negativo? Tem, super. E eu vou te dizer que para mim o excesso tanto da falta da notícia, quanto o excesso da notícia, por exemplo, excesso de notícia boa também pode trazer para o desequilíbrio, porque se eu vejo só notícia boa, eu vou achar que está tudo bem. Se eu vejo só notícia ruim, eu vou achar que o mundo está acabando, né? Então, eu preciso equilibrar, eu preciso ter um bom senso, assim, na hora de me alimentar de más notícias. Nessa quarentena, quem está em casa aí, filho não está indo para a escola, todo mundo em isolamento, é importante manter uma rotina? A rotina é sempre importante, sempre. A rotina, e nesse momento, a rotina ela traz um pouco de previsibilidade, de segurança, ela te traz até para uma proteção, porque aí eu me programo, né, durante aquele dia para as coisas acontecerem da forma mais normal, né, que a gente fala que hoje é o novo normal, né, do mais normal possível. Então, assim, não dá para eu ir dormir a qualquer hora, isso vai me provocar uma disfunção muito grande, tanto no meu organismo, quanto na minha vida, na minha alimentação. Então, é preciso, sim, manter a rotina para um equilíbrio interior. Daniela, o Bem-vindo é um programa de maternidade
E nesse momento tem muitas mães que estão em home office, os filhos têm casa, a gente sabe que ainda essa questão da divisão de tarefas é muito machista, então acaba que a rotina do lar fica todo por conta dessas mulheres, essa sobrecarga, essa exaustão é normal e como as mulheres podem lidar com isso? Então, é normal, a gente está vivendo isso mesmo, mas eu acho que mesmo o lado, os homens agora, os pais, eu acho que eles estão vivenciando um pouco mais o que é essa jornada quádrupla, né, de trabalho. Eles estão conseguindo entender um pouco como funciona, porque eu acho que tem muitos homens também em home office, né? E eu acho que a mulher, ela tem que abrir mão um pouco do controle, não só a mulher, todos, né? Abrir mão um pouco do controle, ficar um pouco mais flexível, né? Com as questões desse excesso de convivência que tem trazido tanto com os filhos, tanto com o marido, né? É preciso aliviar um pouco para a casa ter uma harmonia maior, né? Então, esse alívio, às vezes, é pedir ajuda, né? Não se cobrar tanto, principalmente. Para essas mulheres que estão vivendo esses períodos aí, tanto a gestação quanto o puerpério na quarentena, como vivenciar, né, esse período de forma mais leve, mais tranquila, porque já é um momento da vida da mulher que ela já está com as coisas tudo bagunçada, tá vindo um novo bebê ali, um novo mundo, como lidar com isso nessa pandemia? E além de tudo, ainda tem tanto com recém-nascido, quanto as gestantes, elas têm que frequentar médicos, né? Isso causa um pouco de tensão. Mas eu acho que é preciso confiar na vida, sabe? Confiar nos profissionais que estão atendendo, se proteger dentro do possível, né? Mas mantendo também um pouco a saúde mental. A saúde mental tem sido, para mim, o maior foco, porque não adianta eu me proteger do vírus e não me proteger emocionalmente, né? Então, as mulheres, elas estão... A gente antes tinha uma rede de apoio dos pais, né? Que às vezes elas estão sem a rede de apoio pessoalmente, né? Sem as visitas, né? Ou um alívio para elas, né? Não está tendo esse momento, mas sinceramente eu vejo quase que todos nós estamos no puerpério. Eu vejo mais ou menos assim, como se todos nós estivéssemos vivendo isso junto com elas. E, Daniela, tem a questão também das emoções das crianças, né? A gente fala muito das emoções dos adultos, mas criança também sente, né? Que alguma coisa tá fora do lugar, não tá indo mais para a escola. Querendo ou não, já são aí 4 meses, né? Que a gente está em isolamento social. Como lidar com as emoções dos pequenos aí nesse momento? Que às vezes a criança fica agitada, faz uma birra e a gente fica assustado e às vezes é uma resposta normal ao momento que a gente está vivendo, né? As crianças têm apresentado muito medo, e tem apresentado esse padrão ansioso, né? Que inclusive passa um pouco por nós, né? Quanto mais eu tento me manter equilibrada, mais a casa se mantém equilibrada, né? Os adultos, mais as crianças se mantêm. Mas as crianças, às vezes, escutam uma conversa, ou às vezes sem querer ver uma notícia, porque eu até falo para não deixar a criança ver jornal, nem escutar, né? Porque elas entendem as coisas de uma forma muito maior. Então, é preciso acolher, sabe? Acolher esse medo, acolher essa instabilidade de humor, porque as crianças, elas não estão gastando energia, elas estão na frente da tela assistindo aula, né? A tela, a gente sabe que ela estimula bastante o psíquico, então eu tenho um excesso de estimulação e de energia no cérebro e pouca energia no corpo, né? Assim, muita energia guardada, né? Que eu não consigo liberar. Então, as crianças estão mais nervosas, mais agitadas, e é preciso sim, a gente acolher, entender que que todos sofremos com
com a pandemia. Tanto as mães quanto os pais, é importante também equilibrar as expectativas nesse momento, né? Não se cobrar tanto, porque às vezes quer dar conta de fazer o trabalho igual fazia na empresa, e é um ambiente completamente diferente do ambiente familiar, e dar conta da rotina de casa, e ensinar o menino a rotina da escola, que ele não tem mais a professora ali, é o pai e a mãe que tem que se adaptar. Então é importante equilibrar essas expectativas, não se cobrar tanto para que tudo saia tão perfeito. Sim, e você pegou um ponto muito importante, porque quando eu fico sempre na expectativa de alguma coisa, de dar conta ou de sair muito bem, um trabalho muito bom, isso me leva para a falta. Isso me leva só para o que eu não tenho. Então é preciso olhar o que eu consegui fazer e não o que eu deixei de fazer, né? É preciso ter esse olhar de auto-perdão, né? Que eu falei anteriormente. Então, assim, a casa não deu para arrumar hoje, a gente arruma no final de semana, arruma amanhã, né? A criança está assistindo aula, e isso é muito importante, eu até queria deixar esse recado, porque as crianças, elas não vão assistir aula sentadas, assim, bonitinho, né? Como a gente gostaria que eles ficassem, né? Vários profissionais estão tendo de se adaptar, os psicólogos também, creio que sim, nessa pandemia. E como eles podem auxiliar essas pessoas quando procurar a ajuda de um psicólogo? É, a gente está tendo uma procura muito grande, é, porque as pessoas estão com medo, estão com essa ansiedade um pouco mais aflorada. Então, algumas pessoas têm precisado mais desse acolhimento, dessa escuta, né? Até mesmo para ressignificar essas emoções e para dar conta de passar por esse momento, né? Mas, igual eu disse no início, é importante a gente entender que é provisório, que vai passar, né? E que vai ficar tudo bem.